Meus queridos irmãos, terceiro ponto então, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus. Primeiro tópico, o selo do Espírito Santo. Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Olhe só, no momento da conversão, o crente, a pessoa que aceitou a Cristo, recebe o selo, recebe o Espírito Santo. É o penhor da sua salvação. Tito capítulo 3, versículos 5 ao 7. Veja a expressão do apóstolo Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7, e diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. A nossa salvação, a salvação da humanidade é por misericórdia de Deus. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, pelo seu favor imerecido, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O Espírito Santo nos deu esta garantia e houve regeneração em nós. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Aí o Espírito Santo pega esse costume, esta definição, e instrui a Paulo, para que Paulo escrevesse, para que o homem pudesse entender: olha, qual é a garantia que Deus nos deu da sua salvação? Eu preciso de uma garantia. Qual é a garantia? O meu Espírito vai estar com vocês. Essa é a garantia de Deus. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, olhe que coisa linda a expressão de Deus para o ser humano. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no versículo 9 ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É impossível que o ser humano aceite a Cristo, receba o Espírito Santo e permaneça com as mesmas práticas que ele tinha antes. Por isso que Paulo diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós. Se o Espírito Santo está no crente, há uma mudança, isso é inegável. Não pode como ele continuar do mesmo jeito. Versículos 15 e 16 da mesma carta aos Romanos, capítulo 8. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pai, Pai, meu Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então há aqui uma comprovação, um testemunho do Espírito Santo que o crente é filho de Deus, que ele agora vive uma nova vida, numa nova dimensão. Aqui no mundo está, mas ele agora vive diferente.
vive diferente. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, o direito, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Este crer aqui não é a crença natural em Deus, mas a fé que o obedece, que ama a Deus, que testifica da sua palavra e que vive esta palavra. Então, há um testemunho do Espírito Santo no pecador arrependido, que ele agora é filho de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito a este testemunho, a esta aprovação do Espírito, que somos agora filhos de Deus. E se somos filhos, amamos a Deus. E se somos filhos, amamos o irmão. E se somos filhos, fazemos a vontade de Deus. E se somos filhos, nós deixamos todas as nossas práticas erradas de lado e sirvamos ao Senhor. Então, há esse testemunho do Espírito. E agora, o segundo tópico diz assim: o penhor da nossa herança. Penhor é garantia, penhor é segurança. E o Espírito Santo é este penhor, esta segurança, este selo que nos dá essa garantia que somos filhos de Deus. O termo grego arrabon, por que se fala tanto no grego? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego. Então, este termo, o termo grego arrabon, pode ser traduzido como depósito, como penhor, como garantia, ou ainda primeira parcela. Capítulo 1, versículo 14 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz: o qual, falando do Espírito Santo, é o penhor, é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A palavra tem origem semítica. Semítico se refere aos países mais árabes, né? Hebreu, Síria, aquela área ali daqueles povos semitas, né? E era usado nas transações comerciais esta palavra, para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Ele escreve e diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor. Deus deu-nos a garantia do Espírito Santo em nossos corações. Então está aqui, olha, o selo de Deus no meu coração, no seu coração, na sua vida, a garantia da nossa salvação, o Espírito Santo. Oh, que maravilha de Deus, né? Uma pessoa, um ser humano falho, mas que agora perdoado, lavado, limpo, purificado ao Espírito Santo em nós. É a garantia de Deus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Efésios 1:14. Queridos irmãos, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em um templo, em um vaso sujo. Não habita. Então, oremos, busquemos ao Senhor, peçamos misericórdia ao Senhor para servirmos a Ele em verdade.
Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não. Independentemente de sua conduta. Eu já disse há minutos atrás em outro tópico que há um ensinamento herético que diz que o crente salvo para sempre, independente do que ele faça. Não é assim. A Bíblia não nos ensina assim. Hebreus capítulo 3, abra sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 6 e 14. Olha o que o apóstolo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente, olha a condição, se tão somente conservarmos firme a confiança e glória da esperança até o fim, seremos casa se nós conservarmos esta esperança, esta fidelidade em Deus. No versículo 14 do capítulo 3 de Romanos, o apóstolo diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, olhe novamente a condição, se retivermos fielmente o princípio da nossa confiança até o fim. Então esta casa será a casa de Deus, este templo, este santuário será santuário de Deus, se eu retiver esta fidelidade ao Senhor. Se eu falhar contra Deus, se eu pecar e voltar às minhas práticas, este meu santuário já deixa de ser habitado pelo Espírito Santo. O Senhor diz na sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então Deus não admite que o seu filho viva na prática do pecado, enquanto Deus é um Deus que não comunga com o pecado. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O texto diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Então Deus não comunga com o pecado. Então, queridos, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós não podemos viver na prática de pecado voluntário, consciente, que a gente vivia antes, sem nenhum temor. Não. O crente, ele corre o risco de pecar? Sim, claro. Corre o risco de pecar, mas o pecado não deve ser consciente, vamos dizer, um acidente, não é? Um acidente no pecado. Mas quando isso acontece, aí o apóstolo diz: temos um advogado, Cristo Jesus. Mas o crente não pode estar nessa prática diariamente, diretamente, como a gente vivia antes. Não. Se pecarmos, temos um advogado junto com o Pai. Agora, eu tenho um advogado, eu vou poder pecar quantas vezes eu quiser. Não. Aí você está sendo rejeitado por Deus. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto nós estivermos aqui, devemos testificar nossa salvação em Cristo. Agora devemos lutar por ela para não a perdermos, porque a Bíblia diz que o pecado está de perto nos rodeando.
Então nós temos que ter cuidado. A conclusão desta lição nos diz: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus vai restaurar todas as coisas. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, no tempo Kairos, no tempo de Deus, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Haverá um tempo na história da humanidade que todo homem, que todo ser humano se dobrará diante do Senhor. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. O irmão pode, no final desta página, fazer a sua pergunta, enviar a sua pergunta para nós, e pela bondade e misericórdia do Senhor, tentaremos responder biblicamente. Na próxima lição, no próximo domingo, estaremos estudando a terceira lição: eleição e predestinação. Será uma lição maravilhosa. Estude e mande-nos a sua pergunta. Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai bendito e santo, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que nos destes de estarmos estudando mais uma lição. Que o teu Santo Espírito, Senhor, ele possa estar conosco, que nós possamos abrir este santuário para que o teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Nos dá um dia de paz, assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, te ajude, em o nome de Jesus.